num assunto aí que você falou de aposentadoria, que também vocês mencionam, mas esse aí eu acho que talvez saia um pouquinho da sua área de pesquisa principal, mas vocês mencionam a questão da depressão, da adição a alguns hábitos de vício, com drogas, com álcool, após a aposentadoria do atleta, que ele está no seu auge de vida, na sua meia-idade em geral ali. Mas não era isso que eu queria falar. Isso já tem um olhar e é possível que exista muita pesquisa. Eu queria que você mencionasse pelo menos o que há disso em relação a essa aposentadoria. Mas antes da aposentadoria, existe um olhar para o atleta frustrado também, aquele indivíduo que ele batalha até os 20 e poucos anos, tentando conciliar a carreira, às vezes ele se dedica, faz todas as suas apostas na carreira esportiva, mas ele não consegue atingir o alto rendimento. E aí ele vai ter que, digamos, se contentar com uma vida normal, vai ter que fazer uma faculdade, ou arrumar um emprego, enfim. Esse atleta frustrado, existe um olhar para ele também? Existe algum estudo que mostra que ele pode estar mais suscetível ao desenvolvimento de depressão ou algum outro problema psicológico? Então, com relação ao desenvolvimento dessas questões psicológicas aí, no atleta frustrado, a questão é como é que a gente acha esse cara? Porque a pesquisa é feita com atleta de elite. O atleta de elite é fácil de encontrar. Agora, o atleta frustrado é um pouco mais difícil. A gente começou a fazer uma pesquisa lá no DF e teve um dirigente que falou: vocês têm que ir atrás dos caras que não têm sucesso. E faz todo sentido. Para saber, ele não teve sucesso esportivo. E agora, onde é que ele está? Ou ele teve um sucesso assim de ser campeão brasileiro, com 18 anos, foi finalista, isso de atletismo, de uma prova, foi finalista sul-americano, teve uma lesão. Não conseguiu voltar. E no atletismo, a gente vê que a formação dele, no remo, no atletismo, a formação acadêmica é menor. Ela é mais baixa do que saltos ornamentais, do que judô. E também a gente pode fazer uma avaliação de background familiar. Então, a gente vê que a família também tem uma escolarização mais alta. Isso também é importante. Então, com relação a essa transição dele, por questão de frustração esportiva, pelo que o seu rendimento não alcança aquilo que ele imaginava para ter o sucesso esportivo, tem que encontrar esses caras para saber o que eles estão fazendo. Agora, em termos de pesquisa, eu não conheço nenhum tipo de análise com atletas que não tiveram sucesso. Em um dos seus trabalhos, Felipe, você cita e um dado que me chamou bastante atenção até, eu acho que o dado não é seu, mas você coloca lá no trabalho seu de revisão, que a porcentagem nas ligas americanas, né, dos atletas que saem da universidade e chegam à profissionalização em grandes ligas, é bastante baixo, é de 1%, 2%, dependendo da modalidade, isso, a 10%, que é o maior, assim, que seria para o beisebol. Mas esses atletas, os que não chegaram à profissionalização, eles poderiam ser enquadrados nessa condição de atletas frustrados, entre aspas, assim, né? Que eles não chegaram na condição de... Então, mas aí depende daquilo... A frustração é muito pessoal, né? Sim, claro. Então, o que ele vai achar que é frustrante? Por exemplo, se ele consegue terminar o ensino... Porque a gente também acha que essas ligas americanas, assim, tem muita gente ali que o objetivo é terminar o ensino superior, porque o ensino superior nos Estados Unidos é pago e não é barato. Então, o fato do sujeito ser o terceiro reserva, né, já que vocês gostam de NFL, ou ser o terceiro reserva no futebol americano do time dele, para ele às vezes é confortável. Porque ele já entendeu assim, essa é a minha posição, tem gente muito melhor do que eu, mas se eu abandonar o estudo, eu vou ter que pagar aqui, vou ter que fazer uma dívida de $120 mil, que eu não sei como que eu vou pagar isso. Então, tem essa questão nos Estados Unidos, né? E a frustração, ela acaba sendo muito pessoal, né? E essa é uma questão para ser resolvida, para ser pensada, pelo menos, né? O que os atletas, em termos de frustração, aqueles que não chegam, como é que eles estão hoje? Tem um exemplo, assim, de um jogador do Flamengo, chamado Roma. Lembro. Não sei se vocês lembram dele. Ele é advogado. Ah, é? Mas é o tipo do cara, assim, que aparece
De repente, e aí, uns 10 anos atrás, apareceu uma foto dele numa sala de aula. Ele voltou para a terra dele, fez direito. Ou estava fazendo, pelo menos, né? Acho que estava cursando direito. Será que esse cara está frustrado? Né? Inclusive, sexta-feira passada, que foi reunião do grupo, a gente discutiu um artigo sobre natação. 5 atletas foram entrevistados. 3 deles mostram alguma insatisfação com a retirada esportiva. Né? E, de maneira geral, o estudo aponta que foi feita uma transição interessante. Só que uma atleta deixa o esporte porque o noivo, à época, ia deixar também, acabou perturbando para ela parar. Acabou que ela saiu, não casou com o cara, e ela demonstra certa insatisfação por isso, porque ela acha que poderia ter feito mais. Tem os caras que lesionam, né? E todos eles olímpicos. Todos eles participaram de uma Olimpíada pela Espanha. Tem um sujeito que lesiona e não consegue voltar, vai para o mercado de trabalho, abre uma empresa, mas ele fica assim, eu podia ter tentado, ter chegado mais longe. E aí, né, Thiago, a sugestão, já vou dar um spoiler aqui de sugestão de momento cabeção, né? O Last Dance, do Chicago Bulls, do Michael Jordan. E ele demonstra certa frustração, porque ele fala assim, no último episódio ele fala, a gente podia ter tentado o tetra. E aí ele fala por que ele tem essa frustração, mas ele diz, a gente podia ter tentado aquilo. Não conversaram com a gente podia ter tentado aquilo. Com isso, parece que ele tem alguma frustração. Com a carreira dele no beisebol, que não foi de sucesso, mas se você pegar as estatísticas do cara, são muito boas, né, na função dele. Ele não demonstra frustração nenhuma. Entendi. Mas... o meu diretor aqui está me chamando no ponto, já está falando que estamos caminhando para o final da entrevista. Eu vou fazer mais uma pergunta, passar a bola para o Marcinho. E, Felipe, eu vou abrir aspas aqui para o último trabalho seu. Queria que você comentasse essa frase. O Brasil precisa enfrentar a formação do jovem atleta de maneira mais efetiva, tendo um programa de acompanhamento de seus talentos, indicando-os, por exemplo, como um potencial atleta de alto rendimento. Fecha aspas. Por que o Brasil não tem enfrentado isso que vocês mencionam? E quais são os exemplos no mundo que têm enfrentado e estão sendo bem-sucedidos? Vamos lá. Exemplos bem-sucedidos. E aí outra coisa curiosa. Esse artigo da Espanha fala que a Espanha não deve ser tratada como exemplo bem-sucedido. E eu acho que a Espanha é um exemplo. Para o Brasil, acho que Portugal é um exemplo. É claro que não é tudo as mil maravilhas, mas as coisas acabam funcionando. A Alemanha é um exemplo. Vou ficar nesses 3. Alemanha, Espanha e Portugal. Tá? Estados Unidos, não? Eu não considero os Estados Unidos porque os Estados Unidos ele é um sistema de formação diferente. No Brasil e na Europa se forma atleta no clube. Nos Estados Unidos se forma atleta na escola. É por isso, por exemplo, que eu vim para cá, não fui para lá. Né? Assim, eu nem discuto Estados Unidos. É outra realidade. E dentro dessa conformação você tem as políticas centradas no Estado, o Estado como patrocinador, facilitador, ou as confederações agindo, e os países sem estrutura formal, né, para o acesso, isso com relação ao acesso do atleta às universidades e o apoio das universidades. Então, o Brasil hoje, ele é considerado como a gente considera, né, como um país com as suas leis esportivas centradas no Estado. Isso tem um artigo de um pessoal de Santa Catarina que está estudando também políticas públicas no esporte. Agora, a gente faz uma análise sobre a ótica da dupla carreira. E com relação à dupla carreira, o Brasil ele é sem estrutura formal. É aquilo que você falou. O atleta vai negociar diretamente com o professor. Ponto. Por quê? Não existe nenhum dispositivo legal que garanta a ausência dele, a reposição de prova, nada disso. Então, esses eu considero como bons exemplos. Portugal, Espanha e Alemanha.
A Itália hoje está em fase de transição para ter algum tipo de estrutura, porque também é sem estruturas formais. E aí, qual foi a sua primeira pergunta? Quais são as barreiras que o Brasil vem enfrentando? Assim, esses projetos de lei, eles visam isso? É isso que vai conseguir viabilizar o Brasil a seguir os passos desses países bem-sucedidos? Então, primeiro, o Brasil tem muito investimento no esporte, né? E outra coisa, a gente tem que parar de achar que investir em atleta é uma coisa extremamente cara. Isso não é caro. O que é caro é construir estádio. E isso é muito caro. E às vezes você pega o orçamento de um ministério, né, do esporte, de uma secretaria de esporte, o que essa turma faz basicamente é obra, cara. Sabe? E aí você vai escoar muito dinheiro para construir estrutura. E essas estruturas normalmente estão centralizadas, né? No Espírito Santo mesmo, a gente fez um estudo aí muito tempo atrás, onde estão os Bolsa Atletas do Estado do Espírito Santo, acho que de 2013. 86% era a Grande Vitória. Mas é porque na Grande Vitória que tá. Tem piscina, você tem parque aquático, você tem quadra, você tem campo, com estrutura, você tem as equipes, é isso. Então, quando você fala de formação de atleta, vamos fazer aqui financiamento do Bolsa Atleta. O financiamento do Bolsa Atleta não é nada espetacular em termos de rúbrica, cara. É um dinheiro que, também não estou dizendo que ele é certo. Eu acho que o Bolsa Atleta tem que passar por uma avaliação pesada, porque teve um advogado, inclusive numa audiência pública, que falou o Bolsa Atleta ele é subsídio. Por quê? O Estado perde esse dinheiro. Então, naquela discussão, na época da Lei Rouanet, né, para onde vai a renda dos filmes? Se você é financiado pelo Estado, essa renda do filme, será que não deveria ser convertida para o Estado? Aí seria um investimento do Estado. Agora, quando a gente fala de Bolsa Atleta, também não vou entrar no mérito se está certo ou se está errado. Só estou dizendo que foi discutido. Isso é um subsídio. O cara recebe esse dinheiro, meu amigo, inclusive por resultado retrospectivo. É pelo passado dele. Então, se você inscreve esse sujeito como um atleta de alto rendimento, e um caso de sucesso que tem no próprio Brasil é o Prolim. São os atletas militares. Por que esses caras têm sucesso? Eles têm acesso à estrutura de altíssimo nível e têm tranquilidade. Eles têm 7 anos como servidores públicos militares, né, temporários. E essa é uma outra discussão interessante. Será que o atleta brasileiro não poderia alcançar esse status de servidor público temporário, alguma coisa assim? Isso vai implicar em posto, etc. e tal, mas é uma possibilidade. Mas, bom, na minha visão. Mas em termos de exemplo e de ações, é isso. Para você atingir o seu estatuto de alto rendimento, não é você chegar assim, à Universidade de Coimbra, eu sou atleta de alto rendimento. Você tem que pegar um documento no Instituto do Desporto de Portugal. Então, ele que vai atestar, você é atleta de alto rendimento. E de onde que vem esse documento? Da sua federação. Então, eu sou atleta de alto rendimento. Não é isso. Agora, quem está vinculado a programas de formação? Então, o Brasil precisa criar um programa de formação. Né? O Brasil tem a Secretaria Nacional de Alto Rendimento. Uma secretaria que poderia se organizar para isso. O Brasil tem um comitê olímpico. O Brasil tem uma Associação Brasileira de Desporto Escolar. Então, e aí tem dinheiro envolvido. Então, para você estruturar a coisa com investimento público, você precisa encaminhar, você precisa de projeto. E aí, a gente também precisa de vontade política. Né? Quanto custa essa lei? Qual é o custo dessa lei? Se for comparar com estádio, né? Pela sua análise, já fica muito claro para a gente que é muito pequeno. Né? Quanto custa um aluno na universidade? Mas olha o impacto que esse cara pode ter na universidade pública. Uma outra discussão que a gente faz também é a seguinte, desviando um pouco do assunto. Por que as universidades federais participam de jogos universitários? Qual o sentido disso? A gente não tem concorrente, cara. Qual é a concorrente de uma universidade pública?
Outra pública ou alguma universidade particular que tenha uns atletas federados Pois que eles é. querem para poder promover a marca. Mas o dinheiro que vai para a CBDU é dinheiro público, que é usado como uma muleta também para as universidades, para faculdades privadas se promoverem. E aí, uma vez, a gente até fez uma conversa entre 4 universidades para a gente fazer os jogos. Sabe por quê, cara? Porque tem os jogos dos institutos federais, Que é outra coisa, separado. que é outra coisa. Então, por que a gente não faz os jogos das universidades federais? Ou das universidades públicas? Com dinheiro público? Porque na universidade pública, meu amigo, eu não tenho como contratar um time inteiro e botar para dentro. A gente sabe disso. Que nos jogos universitários você tem esse tipo de situação. E aí, o que você faz? O que você faz? Auditoria, né? Mas isso aí é um outro... Não vão fazer. Não vão fazer. Porque quem banca as federações universitárias estaduais são as privadas. Então, a gente está falando de dinheiro público. Primeira coisa, dinheiro público que, para você incentivar atletas no processo da sua formação, é entender também que isso é política de Estado. Primeira coisa que tem que ser compreendida. Isso é política do Estado, é vontade de formar os atletas. O que nós vamos ganhar com isso? Primeira coisa, politicamente, a gente vai participar e vai participar bem dos Jogos Olímpicos, dos Jogos Mundiais militares, porque Rússia faz isso, Itália faz isso, né, de você financiar os atletas numa perspectiva dos militares, né? E esses caras têm sucesso, eles têm estrutura, eles têm condição de oferecer a formação. Então, aí você tem um programa de acompanhamento. Você tem que acompanhar a formação, né? A partir do momento que esse atleta foi indicado como atleta de alto rendimento, você faz o acompanhamento até a saída dele do esporte. Porque essas transições, elas são muito complicadas. E o atleta, às vezes, não dá conta de se organizar. Nem ele, nem a família. Aí vem a frustração, vem uma lesão, vem uma depressão esportiva que ele não consegue enfrentar. E aí ele se dedicou, representou o Brasil nas Olimpíadas, todo mundo bateu palma pro sujeito e vai fazer igual Roma. Some e ninguém sabe onde ele está. Vou querer voltar nesse assunto aí dessa carreira militar e esportiva, mas eu vou passar a bola para o Marcinho, mandar aquela última dele, para a gente se encaminhar para o final aqui da entrevista, depois a gente continua mais um pouquinho para aqueles nossos minutos extras. Vai lá, Marcinho. Felipe, em um dos seus trabalhos também, eu vi esse dado falando que, dentre os jovens de 14 a 20 anos, no Brasil, aproximadamente 52% do tempo deles entre escola e esporte é dedicado ao esporte. E na Espanha, dentre escola e esporte, 27% do tempo dele é dedicado ao esporte. Aí eu fiz uma busca aqui rápido, como não citava exatamente a modalidade, do número de medalhas. Isso é para futebol? Isso é o trabalho de 2009? Cara, eu honestamente não me lembro. A comparação Brasil e Espanha que a gente tem é com futebol. Tá. Masculino. Então, eu tinha feito paralelo então, com o desempenho no quadro olímpico de medalhas, onde o Brasil está só uma posição acima da Espanha, mas mesmo talvez para o futebol, pensando nos últimos tempos, a seleção brasileira não tem se mostrado em desempenho extremamente acima, né, da seleção espanhola e nem nas ligas daqui nacionais, ambas, a Liga Espanhola provavelmente talvez um nível um pouco acima, assim, talvez por questão de aporte financeiro também, mas a minha pergunta era essa provocaçãozinha assim, né, a gente dedica quase o dobro do tempo ao esporte e a gente consegue, na melhor das hipóteses, um desempenho igual. Isso se dá porque a gente está treinando errado? Bom, então, Márcio, com relação à questão do treinamento, esse estudo mostrou que no Brasil a categoria de base segue basicamente o que os adultos fazem. Na Espanha, não. Na Espanha existe, se eu não me engano, uma legislação que indica quanto que esse atleta pode treinar, em que fase, em que período que ele está. Agora,
A gente tem que ver se realmente fazem isso, né? É isso. Em que momento que eles se organizam. Agora, a pergunta principal que você faz é a qualidade do treinamento. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Porque quando o Brasil trouxe treinador norueguês, se eu não me engano, para a seleção brasileira de handebol feminina, a gente foi campeão do mundo. Quando a gente trouxe treinador russo para a seleção brasileira de ginástica, a gente fez final olímpica, se eu não me engano. E olha o que ele deixou. E agora temos aí nosso Jesus, que transformou o futebol brasileiro. Então, e vai transformar mais ainda. Porque eu protesto essa sua resposta, porque essa é uma resposta enviesada, porque você é flamenguista. Não é enviesada, é só olhar resultado. Bom, olha, eu acho que depois dessa aí eu vou puxar a nossa dica do colegiado. Roda a vinheta. Tô me achando um apresentador de Domingão do Faustão, chamando vinheta e tudo mais, né? Felipe, como eu te disse, né, no final de cada episódio a gente tem a dica do colegiado, que é uma dica cultural ou, enfim, alguma coisa que te chamou atenção que você fez já há algum tempo, recente, enfim, livros, séries, filmes, artigos, enfim. Fique à vontade para deixar a sua dica do colegiado para a gente. A primeira já foi, né, o Last Dance, que é o seriado de Netflix sobre o Chicago Bulls, que foi tricampeão 2 vezes na NBA. Acho que até hoje não teve nenhuma outra equipe que alcançou isso, né? Eu também não acompanho. Eu realmente parei de acompanhar a NBA com o Magic Johnson e o Michael Jordan. Então. Pelo menos depois dessa aí não teve, a não ser na época de Lakers e Boston Celtics, década de 70, 80, 60, né? Talvez possa ter tido algum tricampeonato, mas de lá para cá não teve mesmo, não. E o outro, a outra dica é outro seriado, O Dia que Menos Se Espera, que é sobre a equipe de ciclismo profissional da Movistar, que me surpreendeu, cara, porque para mim era pedalar e vambora, mas não é assim não. Eu comentei com um amigo meu colombiano que, cara, você já viu esse seriado? Eles gostam muito disso, né? Inclusive tem um colombiano na equipe tinha, né, na Movistar, que essa equipe é do ano passado. E eu falei com ele, meu amigo, não é pedalar e vamos que vamos, não. Tem uma estratégia absurda ali e separando a equipe por provas, né? Por provas mais rápidas, por provas de subida, temperatura, etc. Então, um negócio assim, impressionante. E, cara, eu vi em 2 dias esse seriado. Um negócio... Que massa. É incrível o negócio, é incrível. O seriado é uma modalidade que a gente não tem contato, né? E tem que ver, cara. Beleza. Marcinho, manda bala. Bom, a minha dica do colegiado é aproveitando o momento que a gente está vivendo, né, com a convulsão social que os Estados Unidos está vivendo, no meio da pandemia e tudo mais. Inclusive o Brasil também, com alguns casos lamentáveis, né, de morte de pessoas pretas, e eu queria indicar o filme Raça, que é Race em inglês, que é o filme da história do Jesse Owens, que ele foi lá na Alemanha nazista no meio das Olimpíadas de 36, ganhou 4 medalhas de ouro e mostrou pro Hitler, botou pelo menos naquele momento o preconceito e todos esses nazismo, fascismo, todos esses problemas no lugar que eles têm que ficar, que é longe do holofote. Eles foram ofuscados naquele momento. Isso foi, acho que é um bom filme para o momento. Bom, a minha dica do colegiado, fazendo uma homenagem dupla, né? Que o nosso convidado está morando em Portugal, e outra que eu ganhei este livro do meu querido amigo Márcio, que é As Intermitências da Morte, do José Saramago, autor português, Prêmio Nobel de Literatura. Livro fantástico, é o meu primeiro livro do José Saramago, que já tem, né, preciso nem apresentar quem ele é, e pretendo consumir outros livros desse autor, que é uma leitura fantástica. Bom,
Me dou por satisfeito. Marcinho, mais um ponto final. Encerramos por aqui. E eu queria realmente agradecer muito ao Felipe, professor Felipe, da Universidade de Brasília, hoje pesquisador na Universidade de Coimbra. Felipe, muito obrigado. Espero que a gente até repita mais para frente esses momentos de divulgação científica. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu estou à disposição. Agradeço o convite, sempre funcionado, eu estou aqui. Beleza. Pessoal, um abraço, até o próximo episódio. Até mais. Valeu.